prezados alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos iniciar mais uma aula, né, visando sua preparação para o Enem e para os vestibulares mais refinados, né? Sejam bem-vindos ao canal, deixe o seu like para fortalecer o canal e também qualquer crítica, sugestão, poste aí assim que possível. Irei responder as suas dúvidas e as suas colocações. Um grande abraço e vamos para a aula. Vamos dar início a mais uma aula de biologia. Nós vamos trabalhar hoje com ácido nucleico, né? Os ácidos nucleicos são moléculas extremamente importantes, né? Elas têm a função de armazenar as características genéticas e também gerenciar todo o funcionamento celular, né? Então, vamos a ela. Os ácidos nucleicos, então, são componentes orgânicos constituídos por nucleotídeos e eles possuem funções de armazenamento e na manifestação das características genéticas. Os ácidos nucleicos são moléculas importantes para a manutenção da vida em nosso planeta, assumindo um papel de destaque em vários campos do conhecimento humano. Apesar de todo o conhecimento sobre os ácidos nucleicos, muito ainda há para ser descoberto, ampliando nossa visão sobre as possibilidades de melhoria de condições de vida em nosso planeta. Bom, aqui nós temos um modelo de um nucleotídeo. Todo nucleotídeo é formado por um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e uma base nitrogenada. Então, o conjunto desses três a gente denomina de nucleotídeo. Algumas pessoas ainda estão fazendo algumas questões de puro decoreba. Então, eu acho que se fosse você não ficava muito não atentando isso aqui não. Quando você retira o fosfato e leva em consideração só a pentose e a base nitrogenada, você tem um nucleosídeo, né? Mas enfim, essa aqui seria a composição, né, química de um nucleotídeo. Um grupo fosfato ligado a uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, a uma base nitrogenada. Bom, tipos de pentose, né? Cada tipo de ácido nucleico tem uma pentose característica, né? As pentoses são carboidratos constituídos de 5 carbonos, sendo um dos componentes dos nucleotídeos que diferenciam os tipos de ácido nucleico. Então, o DNA tem a desoxirribose, enquanto que o RNA tem a ribose. Então, note que é um açúcar de 5 carbonos. A gente numera os carbonos assim: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Né? Então, isso aqui é uma pentose de 5 carbonos. A única diferença que tem da desoxirribose para a ribose seria que na posição 2 aqui você tem um OH na ribose e apenas um H na desoxirribose. Então, cada ácido nucleico tem a sua pentose característica. Né? O sentido da vida, né? Pode ser que caia no vestibular, no Enem, né? Não tem caído nos últimos anos, mas isso aqui é importante de lembrar. O sentido da vida, 5 linhas, 3 linhas. Né? Os ácidos nucleicos podem realizar dois processos bioquímicos muito importantes: duplicação, que também pode ser chamada de replicação, e a transcrição. Esses dois processos ocorrem mediante a ação de enzimas específicas que adicionam os nucleotídeos durante a síntese de novos ácidos nucleicos. As enzimas responsáveis por esse processo são duas: a DNA polimerase, que tem a ver com a duplicação do DNA, e a RNA polimerase, que tem como função produzir o RNA. Né? As pentoses têm seus carbonos numerados de 1 a 5. Tanto a DNA polimerase quanto a RNA polimerase só consegue adicionar nucleotídeos porque elas são orientadas sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Então, ó, o 5 linha está aqui em cima e o 3 linha está aqui. Mais para frente eu vou mostrar a importância de a gente saber isso aí. Tá? Então, o sentido da vida é o 5 linha, 3 linha por causa disso aqui. Na hora que vai duplicar o DNA ou vai produzir, né, o RNA, as polimerases sempre vão no sentido 5 linha, 3 linha. Então, essa tirinha aqui da Mafalda, que é um personagem
argentino, o menino pergunta, Mafalda, às vezes eu me pergunto qual que é o sentido da vida. Ela fala, é na direção 5 linhas, 3 linhas, Felipe. Por quê? Aqui você tem uma fita de DNA, só para a gente ter como noção, né? Então eu tenho aqui a timina, eu tenho a adenina, a citosina e a guanina. Então note que os carbonos são numerados, ó. 5, 4, 3, 2 e 1. Então, olha lá, tem o ponto vermelho e o ponto verde. A DNA polimerase sempre vai no sentido 5 linhas até ela chegar no 3 linhas aqui embaixo. Tanto no DNA quanto no RNA. Então não se esqueça disso. Essas 5 linhas, 3 linhas tem a ver com a numeração da pentose aqui, né, que é um açúcar de 5 carbonos. E a DNA polimerase e a RNA polimerase sempre coloca os nucleotídeos na direção 5 linhas, 3 linhas. Bom, agora nós vamos falar aqui da estrutura do DNA. Né? A estrutura do DNA, ele é uma fita dupla, né? Ele tem aqui, neste caso aqui, como exemplo, nós temos a adenina, nucleotídeo, e a timina, né? Então você tem um fosfato, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e uma base nitrogenada, que no caso aqui é a adenina. E do outro lado você tem a timina, que é a base nitrogenada, a pentose, que é o açúcar de 5 carbonos, e os fosfatos. Se você for, né, comparar a estrutura molecular do DNA, você pode dizer que o fosfato e o açúcar seria o corrimão da escada, perdão, enquanto que as bases nitrogenadas seriam os degraus. E é justamente isso que tem nesse desenho aqui. Outra característica que tem da fita de DNA, né, conforme nós falamos que ele vai sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, ela tem esse arranjo que a gente chama antiparalelo. Enquanto uma começa no 5 linhas, 3 linhas, no 3 linhas, essa daqui é no 5 linhas, 3 linhas no sentido oposto. Isso é que a gente fala de arranjo antiparalelo. Bom, agora nós vamos fazer uma comparação aqui entre o DNA e RNA. O DNA é fita dupla, o RNA é fita simples. Você tem aqui sempre o pareamento no DNA, que é o nucleotídeo timina pareia com adenina, citosina com guanina, adenina com timina e citosina com guanina. Então note que o corrimão seria o fosfato mais a pentose e os degraus seriam aqui. Não esquecer que a desoxirribose é a pentose exclusiva do DNA e a ribose seria a pentose exclusiva do RNA. Não esquecer também que a base exclusiva do DNA é a timina e a base exclusiva do RNA é a uracila ou uracil. Bom, tipos de base nitrogenada. Né? Existem dois grandes grupos, elas são divididas em dois grandes grupos. Né? Aqui você pode falar purinas, que são aquelas que têm anel duplo, adenina e guanina, e as pirimidinas, que têm anel simples. A lembrar que a timina é exclusiva do DNA e a uracila ou uracil exclusiva do RNA. Então, todo e qualquer ácido nucleico que tem timina na sua constituição, ele é um DNA. E todo e qualquer ácido nucleico que tem uma uracila é um RNA. Bom, pareamento das bases no DNA. Né? Já falei isso aqui com vocês. Os nucleotídeos presentes no DNA se pareiam através de suas bases nitrogenadas obedecendo ao seguinte padrão. A adenina se liga com a timina através de duas pontes de hidrogênio. Olha lá, ó. Adenina com timina, duas pontes de hidrogênio. Enquanto que a citosina se liga com a guanina através de 3 pontes de hidrogênio. Olha lá, ó. Aí você poderia dizer, se um DNA tem maior proporção de citosina com guanina, ele deve ter uma estabilidade maior do que um DNA que tem menor quantidade de adenina com timina. Por quê? Porque ele tem 3 bases nitrogenadas, 3 tem mais força do que 2. Então, por isso que um DNA que tem uma maior proporção de, né, de pareamento de base citosina com guanina, ele vai ter uma estabilidade maior do que o que tem maior probabilidade, né, porcentagem de adenina com timina. Bom, esse Chargaff aqui, ele criou uma relação molar que a gente chama de relação de Chargaff, né? Ou regra de Chargaff. Então,
essa relação molar, né, nessa época aqui, o Chargaff ainda não se tinha é, definido o modelo da molécula de DNA. Né? Isso aí no século passado, tá? 1940, por aí. Então, nessa época, o Chargaff ele é um famoso bioquímico. Né? Ele conseguiu medir essa distância que tem entre né, o carbono 1 da timina aqui, ó, com o carbono 1 aqui da citosina, da pentose que está ligada a essa base nitrogenada, né, gente? Carbono 1. E ele percebeu que essa distância aqui era aproximadamente de 1,11 nanômetros e tinha um ângulo de 50 graus, aproximadamente de 50 a 51. E ele percebeu que o carbono 1 aqui, com a citosina tinha isso. Como é que ele conseguia medir isso? Gente, isso aí se usa um aparelho que a gente chama de, né, espectrofotômetro, que ele mede a quantidade de luz que uma substância absorve. Então, no caso ali, né, pela quantidade de luz que absorve a substância, ele conseguiu calcular isso aqui. Então, a relação dele, ó, que adenina mais guanina dividido por timina mais citosina será sempre igual a 1. Por quê? O número de adenina sempre é igual de timinas, de citosina igual de guanina. Então, essa relação molar no DNA recebeu o nome de regra de Chargaff. Né? Chargaff foi um dos colaboradores para, né, decifrar o modelo da molécula do DNA. Bom, novamente aqui chamando a atenção, ó, cada questão de prova, né, ela pode aparecer para você com arranjos diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. A base nitrogenada, a pentose e o fosfato. Então, só para vocês terem ideia, ó, o corrimão aqui vai ser o fosfato mais a pentose e os degraus vão ser o pareamento das bases. Isso já caiu em prova. Se a gente pegasse, por exemplo, o modelo do DNA, da fita de DNA, que é fita dupla, o que corresponde o corrimão, o que corresponde os degraus? Já caiu isso em prova, em alguns vestibulares. Então, favor ficar atento a isso aí. A descoberta do modelo da dupla hélice do DNA. Aqui você tem essa foto, que foi uma foto que saiu na revista Nature, em 1953, com o Watts e o Crick, né? Aqui atrás que vocês estão vendo aqui é um modelo feito com metal, né? Com canos de ferro, onde eles conseguiram elucidar, né, o modelo como é que fala? Do DNA. Né? Aqui atrás você tem um desenho que eles fizeram e que aqui o modelo está aqui atrás, eles ganharam o prêmio Nobel. Mas tem uma história sombria sobre essa descoberta aí que nos livros de biologia eles não aparecem. Né? Aqui você tem essa senhora aqui chamada Rosalind Franklin, ela morreu muito nova, com 38 anos. Ela era uma moça, né, brilhante e que trabalhava com adicionar partículas de elementos radioativos em moléculas orgânicas. Né? Ela trabalhava com cristalografia também. E o chefe do laboratório dele era Maurice Wilkins. Quando todo mundo estava querendo propor o modelo do DNA, vários cientistas concorreram. O Watson e o Crick que ganharam no final, e o Linus Pauling, que é famoso na química também, ele é bioquímico e químico, né? Então, meus caros, o que acontece? O que aconteceu foi o seguinte, a Rosalind Franklin, ela bombardeou o DNA de alguns organismos lá com elementos radioativos, e ela revelava esses elementos com chapas de raio-x. Naquela época ela não sabia o dano que que o DNA poderia causar, o dano que o elemento radioativo poderia causar no seu material genético. E ela morreu, né, infelizmente, de câncer. Então, meus caros, aqui, que vocês estão vendo aqui, ninguém quase consegue enxergar um DNA aqui. Só que isso daqui, se você já tem uma casa, ou já foi numa casa, ou foi num apartamento, e tem dois pavimentos, e tem aquela escada em caracol, né? Se você colocar uma lanterna na base daquele cano da escada em caracol, lembrando que a escada caracol só tem uma fita, né? Quando você ligar a lâmpada lá e apagar as duas luzes e olhar para baixo, você vai ver que essas manchas pretas aqui
significa a luz que está saindo, né, de cada volta que dá em cada degrau, entre o espaço entre um degrau e outro, né? Como ela vai subindo em espiral, é isso daqui. Então, o que aconteceu? O Watson e o Crick foi lá no laboratório dela, conversar com ela, e aí eles perceberam isso aqui. Como ela também queria, né, não queria passar como uma tonta na história, ela guardou essa radiografia aqui. Mas aí um dos dois lá do Watson ou Crick, não lembro qual que foi, naquela época era muito comum ter uma caneta no bolso de nanquim, ele fez esse desenho parecido com esse daí. E eles decifraram o modelo do DNA a partir da descoberta dessa moça aqui, que tinha esse homem aqui como chefe do laboratório. Então, olha aqui, que injustiça. A Rosalind Franklin, né, biofísica britânica, trabalhava no mesmo instituto que Wilkes. Mas por que ela não foi laureada, né, com o reconhecimento do, da, decifrar o modelo da molécula do DNA, né? Porque ela morreu antes do prêmio ser, né? Ela morreu aí, né? Ela faleceu em 1958 e o prêmio Nobel não é conferido depois que a pessoa morre. Eu acho uma injustiça com ela. Você não vê a foto dessa mulher em livro de biologia nenhum. E aqui tem o Wilkins, que apesar de, né, não ter feito o trabalho que ela fez, trabalhava com ela no mesmo laboratório, ele foi laureado juntamente com os outros dois com o prêmio Nobel, enquanto que ela, que foi a pessoa determinante, não recebeu o prêmio. Isso para mim é uma injustiça. Compactação do DNA. Pessoal, o DNA, né, que você tem na dupla hélice, ela vai se enrolando em proteínas, que a gente chama de nucleoproteínas ou estonas, onde o DNA dá duas voltas e dá uma travada. E à medida que ele vai andando, ele vai compactando cada vez mais até ele assumir, né, o, o arranjo de compactação máxima que é o cromossomo, né? Então, nós temos então dois estágios da mesma molécula. Ó. Cromatina e cromossomo são dois estágios fisiológicos da mesma moeda. Enquanto a cromatina é o DNA menos compactado, o cromossomo é o DNA ultracompactado. Então nós temos duas imagens aqui que mostram o grau de compactação do DNA, desde a cromatina até ele chegar ao grau máximo de compactação, que é o cromossomo. Características do DNA. Agora nós vamos falar características do DNA. Né? O arranjo antiparalelo, né? As fitas do DNA começam em 5 linhas, 3 linhas, porém elas estão dispostas em sentidos contrários. Esse tipo de arranjo serve para orientar as enzimas DNA e RNA polimerase para adição de nucleotídeos durante os processos de duplicação e transcrição. Então você tem aqui, ó, 5 linhas, termina no 3 linhas. 5 linhas, termina no 3 linhas. Então, esse arranjo antiparalelo serve então para orientar a enzima, né? Tanto a DNA quanto a RNA polimerase para adicionar os nucleotídeos. Bom, outra característica que tem do DNA, né, é que ele apresenta dois processos bioquímicos importantes. A desnaturação, que quando aquecido, você aumenta a temperatura, né, ocorre o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, separando as duas fitas. E tem um outro processo também que a gente chama de renaturação, que é quando a temperatura volta ao normal, as duas fitas voltam, né, a restabelecer as ligações de ponte de hidrogênio. Então toma cuidado com isso. Isso ocorre aqui, a renaturação ocorre no DNA, nos ácidos nucleicos. Né? Cuidado, DNA sofre desnaturação e não perde suas propriedades biológicas. As enzimas, que são, né, um tipo de proteína, sofrem desnaturação e perdem suas propriedades biológicas. Então, cuidado com isso aí. Bom, aqui você tem, ó, a desnaturação, né? Isso é muito importante nas técnicas de biologia molecular, porque quando você pega o DNA, você faz a desnaturação, as fitas se separam e aí você tem uma sonda de DNA. O que é uma sonda de DNA? É um DNA complementar a uma sequência de um gene que você deseja, né, que você já conhece, e aí você aquece e coloca as duas para misturar. E depois o que você faz? Você diminui a temperatura, algumas moléculas vão se ligar normalmente e outras não. Aquelas que estão com
a sonda hibridizada, vão marcar para a gente, né, a existência daquele gene, porque normalmente essa sonda ela vem com um traçador detectável. O que é um traçador detectável? Ou é um elemento fluorescente ou um elemento radioativo, né? Então, isso aí é só curiosidade, né, dessas propriedades do DNA que depois, quando a gente estiver falando em engenharia genética, vocês vão saber o que é esse negócio de hibridização, sonda genética, etc. Bom, a duplicação do DNA, gente, ela é semi-conservativa. O que significa isso? De cada DNA que duplica, né, você vai ter duas fitas de DNA, sendo que uma fita é original e a outra é uma fita recém-sintetizada. Então 50% do DNA original é conservado e 50% é um novo DNA. Então por isso que eles falam que a duplicação do DNA é semi-conservativa. Aqui só para a gente ter ideia, né, durante a duplicação do DNA, como a fita de DNA ela tem arranjo antiparalelo. O que é antiparalelo? Uma fita começa no 5' e termina no 3'. A outra começa no 5' e termina no 3'. Então, como nós já havíamos falado aqui, que a, tanto a DNA polimerase quanto a RNA polimerase, ela sempre vai colocar os nucleotídeos na direção 5', 3'. Então essa fita que está aqui, em cinza, ela está começando em 3'. Ora, se o arranjo é antiparalelo, essa aqui vai começar no 5' e ela vai, à medida que o DNA vai abrindo ali, ela sempre vai direto, ela vai copiando direto. Já aqui não. Por que não? Aqui é 5', a outra é 3'. Como eles vão colocando os nucleotídeos sempre na posição 5', 3', uma fita é sintetizada, né, de forma normal e a outra passo a passo. Então essa aqui é intermitente e essa aqui é direto, né? Então isso é uma característica que tem com relação à duplicação do DNA. Aqui nós temos alguns outros modelos de replicação do DNA, né, conservativa. É que mesmo quando você sintetiza aqui as fitas originais vão ficar no mesmo plano e as fitas recém-sintetizadas vão ficar juntas. Aqui você tem uma semi-conservativa, né, em que cada molécula ali pode ter metade do DNA da fita original, que deu origem à duplicação, e a outra metade, né, do DNA recém-sintetizado. E a outra dispersiva. Essa dispersiva aqui é quando o material genético, né, da molécula progenitora se dispersa pelas moléculas se misturando, formando um novo material genético. Então, ó, ele fica todo, a gente poderia dizer, tem um maior grau de hibridização, né? Então, são os três tipos de replicação que nós temos no DNA, né, durante a duplicação. Bom, os ácidos nucleicos, RNA, né, fita simples, a pentose exclusiva é ribose, o papel principal dele está envolvido com o processo de síntese proteica. Nós temos um RNA mensageiro, que tem a mensagem, o código, né, que é a mensagem que vem em código, o RNA transportador, o RNA de transferência, que leva o aminoácido até lá o processo de síntese proteica. E o RNA ribossomo pode ser chamado R ou S, S dissolúvel, né? Todos os três RNAs se originam de uma molécula, né, do DNA. Então eles têm a mesma origem. Bom, aqui só mostrando a duplicação, né, ou replicação do RNA em vírus, né? Alguns vírus no sentido aí 5', 3', né? Esse RNA aqui de um vírus, ele tem um RNA genômico aqui, aí ele vai fazer um outro aqui no sentido 5', 3', né? E esse RNA genômico vai ser novamente produzido a partir desse RNA que foi produzido a partir do primeiro ali como molde. Bom, aqui você tem um resumo do processo de síntese proteica, né? Nós vamos ver numa próxima aula. Onde você tem o DNA que abre
vai fazer uma cópia de uma das fitas, vai produzir aqui um RNA mensageiro, depois você tem o RNA maduro, depois que ocorre o splice, e aí esse RNA vai para o citoplasma e, consequentemente, né, vai ser lido no processo de tradução. Mas isso aí tem uma aula específica para vocês sobre isso aí. Né? Aqui a comparação entre o DNA e o RNA, né? A pentose, desoxirribose no DNA, ribose. Bases púricas, adenina e guanina não muda. Bases pirimídicas, citosina e timina, citosina e uracila, né? Então a timina é a base exclusiva do DNA e a uracila é a base exclusiva do RNA. Estrutura: duas cadeias ou duas fitas helicoidais, uma cadeia só. Enzima hidrolítica, ou seja, que faz a quebra do DNA. A desoxirribonuclease, né, chamada DNase, ou a ribonuclease, a RNase. Né? Origem. Para que eles vão servir aí essa enzima? Para replicação e transcrição. Né? Ou seja, o DNA ele vai surgir da duplicação do DNA e o RNA aqui vai surgir do processo de transcrição. Enzima sintética, ou seja, aquela enzima que vai adicionar nucleotídeos no processo no caso de duplicação, DNA polimerase, e no caso da RNA, né, do RNA, a RNA polimerase. Função: informação genética e síntese de proteína. Então tá aí um quadro comparativo entre essas duas moléculas importantes.